Olá pessoa, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a maconha e qual foi os fatores que me estimulou a parar de fumar maconha. Então se está gostando da ideia, se inscreva no canal e deixe seu like. Bom, eu conheci a maconha na minha adolescência. Eu tinha cerca de 15, 16 anos de idade. Uma vez eu estava numa roda de amigos e esses meus amigos me passaram um cigarro de maconha e eu, na curiosidade de querer saber o que era, eu fumei, né, como se estivesse fumando um cigarro, né? Já estava habituado a fumar cigarro. E foi quando eu fumei a maconha pela primeira vez, foi na praia com os amigos meus. E os primeiros efeitos da maconha, para mim, foi muito satisfatório. Eu comecei a rir muito, minha boca secou, eu fiquei muito feliz, não parava de rir. Meu primo que estava comigo nesse dia, eu falei, cara, tô com muita sede, e eu não parava de rir. E ele falou, caramba, cara, como é que eu vou fazer com você agora, né? Você está nesse estado muito de olhos vermelhos e sorrindo muito, não consegue se controlar. E essa foi a minha primeira experiência, né? E eu lembro de uma vez muito engraçado também nesse dia, porque eu fiquei com a boca muito seca e nós estávamos caminhando sobre a praia e eu falei pro meu primo, falei, poxa, cara, eu tô com a boca seca, eu preciso tomar água. E ele falou, olha ao seu lado, cara, tem muita água. E eu, na euforia ali da brincadeira, eu tava rindo bastante, e eu fui em direção da água e eu não me toquei que eu tava de calça e tênis. Eu acabei molhando meus tênis e ele deu muita risada de mim nesse dia, foi uma coisa bem divertida. E depois daí então eu continuei fumando maconha, depois desse dia. Eu continuei experimentando, gostei da onda que a maconha tinha. Ela me deixou muito feliz, ela me deixou uma situação muito alegre. E com o tempo eu fui percebendo que a maconha, usando ela constantemente, com muita frequência, eu usava ela para tudo praticamente. Depois que eu retornei a uma cidade que eu morava em São João Batista, eu usava ela para ir trabalhar, eu usava para ir para a escola, eu usava ela em todo momento do meu dia. Em qualquer momento que eu pudesse, eu consumia maconha. Foi quando eu comecei a ter efeitos colaterais da maconha diferente do que eu esperava. Eu fumava maconha e a onda dela, ao invés de me fazer feliz, sorrir, sentir fome, né, e essas coisas que me davam no início, eu comecei a sentir coisas diferentes, ondas diferentes com a maconha. A maconha ela começou a me dar ondas mais, me deixava mais quieto, mais depressivo, inconveniente. Ela me deixava num estado emocional e espiritual de uma forma muito deprimente, uma onda muito ruim para mim. E com o tempo eu pensei comigo e eu estava dependente dela, eu estava com um certo vício da maconha, eu fumava muito ela. E mesmo que eu quisesse parar, eu tinha dificuldade para parar com ela. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre ela, eu comecei a pesquisar nos sites os efeitos colaterais da maconha, quais são os seus fatores aí para nossas vidas cotidianas. E tendo isso em mãos, essas pesquisas que eu fui atrás, eu decidi parar, né? E hoje vou compartilhar com vocês quais foram os resultados dessas minhas pesquisas. Por exemplo, na nossa baixa do QI. Quando eu li aquilo, eu pensei, caramba, ela vai fazer com que eu fique burro, né? E eu falei, caramba, isso não pode, eu já tenho dificuldade aí no aprendizado. Então, se ela reduz o meu QI, então isso já me prejudica muito. Então, foi um dos pontos que também me influenciou em parar. Outro ponto também é que ela altera a nossa consciência, ou seja, nós temos a nossa consciência, ela é estável, ela tem coisas que a gente no dia a dia não fazemos devido à nossa consciência, somos pessoas conscientes. A partir do momento que existe uma substância que altera esse fator, altera essa consciência, ela faz com que tomamos ações inconscientes. Então aquele velho ditado que dizia a maconha abre portas para outras drogas, não deixa de ser mentira, porque o que ela faz com a gente é deixar a gente mais burras e menos consciente. Então, quando estamos numa festa, fumando maconha, nós temos um efeito de inconsciência. Nosso cérebro fica anestesiado, que nem no álcool também é assim. O álcool ele anestesia o nosso cérebro, fazendo com que a gente faça ações que não sejam conscientes, né? A nossa inconsciente começa a trabalhar mais e o nosso consciente fica mais fica anulado ali. Então, devido a isso, a possibilidade de você usar outras drogas, por uma questão de inconsciência, o seu consciente está neutralizado, é muito maior. Com certeza, se há oferecimento, você olha aquilo, você não vai ter problema. Então, você é estimulado, sim,
a usar outras drogas, mas não que ela seja um fator primordial para você usar outras drogas de fato. Mas ela ajuda, influencia na sua anestesiação da sua consciência, e é possível que sim, você aceite com mais facilidade o consumo de outras drogas. Claro, isso não é não é usar e você já ter esse resultado, né? Você, é a longo prazo, isso é uma coisa muito gradual e a longo prazo que há com a maconha. A maconha, ela age, ela tem os seus efeitos colaterais a longo prazo. E nisso que eu fui ver esse efeito depois de 2 anos praticamente, eu fui notar essa diferença, né? 2 anos fumando maconha praticamente todos os dias, toda semana eu fumava maconha. Foi dos 16 até os 18 anos, praticamente fumando com muita presença, né, a maconha. E outro fator também que eu percebi que isso altera em mim, altera nos jovens de hoje, principalmente nos adolescentes, é que nosso cérebro, até os 21, ele está em evolução, ele está em transformação, que nem nosso corpo. Nosso corpo está em crescimento até essa idade, essa faixa etária. Ou seja, se está em formação e ingerimos uma substância que altera a nossa consciência, altera nossas cognitivas, as nossas funções cognitivas em nosso cérebro, altera a quantidade de neurônio trabalhando, ele modifica aí nosso regulamento, nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro ele cresce com dificuldade de ter uma capacidade de escolha, uma decisão, de a pessoa ser decidida. Ela acaba tendo, vou deixar para depois, eu vou aumentar. Então, vira uma pessoa preguiçosa. Ela faz com que a nossa personalidade se transforme em alguém menos produtivo do que deveríamos ter, ou a nossa capacidade de ser mais produtivo, ela reduz. Ou seja, a minha capacidade de decisão, né? Eu lembro que quando eu morei sozinho, saí de casa, eu tive a experiência sozinho, e nessa época eu fumava maconha. Então a minha capacidade de decisão, em decidir o que eu iria fazer, foi uma coisa meio que inconsciente, porque eu não tinha uma postura mais consciente, mais decidida, devido também, eu acredito que é o consumo da maconha e de outras drogas, né, que me influenciaram na alteração da minha consciência para me ter uma decisão na hora. Então isso foi um dos fatores que me estimulou demais eu parar de usar maconha, porque eu pensei, se eu continuar com esses tipos de ações inconscientes, de continuar usando substâncias que vão me prejudicar na minha consciência, na minha formação do cérebro, então eu acho que não é viável, né? Eu tive pelo menos esse meu último suspiro de consciência antes que eu me afundasse de vez nessas drogas, nessas substâncias aí que estimula a nossa inconsciência. Por exemplo, o álcool também foi uma das substâncias que eu parei de usar devido à sua neutralização em nosso cérebro. Ele neutraliza a nossa consciência, fazendo com que a gente tome ações inconscientes. Então, além dessas complicações aí na sua decisão, na sua alteração na mente, ela causa no indivíduo, principalmente nos jovens, eu falo pelos jovens, mais pelos jovens porque foi o que eu estudei, foi a base em que eu estudei. Agora, para acima de 25 anos, as pessoas que já têm a formação mental, são diferentes os efeitos da maconha. Os efeitos colaterais é totalmente diferente para a pessoa que tem 25 anos de idade ou mais. Pelo menos psíquicos, né? Eu acredito que fisicamente, sim, tem como, porque toda combustão ela causa, sim, um problema no nosso corpo, no nosso organismo. Independente do que for, pode ser qualquer coisa que seja combustível, que tenha que acender através de fogo. Então, tudo isso causa, sim, qualquer fumaça inalada, ela causa problema físico. Agora, psíquico, já não sei, não posso falar aqui, talvez eu separe um vídeo para falar o que acontece com pessoas que fumam acima de 25 anos de idade. Mas voltando aqui, as pessoas que fumam com menos de 25 anos de idade, que não têm a capacidade, não têm a formação do cérebro ainda, ela gera no jovem uma complexidade na sua inferioridade, ele gera um complexo de inferioridade. O que acontece? Muitas pessoas, ela tem uma estrutura física boa, ela tem uma aparência bonita, ela é simpática, mas na maioria das vezes quando começa a usar umas substâncias que baixa um pouco aí o seu estima, faz com que você tenha baixa autoestima, ela tem complexo de inferioridade perante os outros amigos, perante as outras pessoas. E isso também foi uma das coisas que me influenciou muito em parar. Eu pensei, cara, eu já tenho dificuldade para me enquadrar no meio ali, né? Eu já tenho dificuldade para fazer amizade, então, se eu continuar com essas substâncias, então eu vou aumentar esses complexos de inferioridade e, consequentemente, eu vou ter aí índices de depressão,
de complexo de inferioridade, até mesmo a ansiedade. Então, a dificuldade de sair da maconha, que nem eu tive para sair dela, eu tenho essa experiência para falar isso, a dificuldade para sair da maconha é muito grande devido à sua dependência. Ela faz com que o ser humano, a pessoa que está fumando a maconha, ela tem uma dependência dela. Então, a dificuldade é muito grande. Eu conheço amigos meus, eles se frustram com isso também. Quando tentam parar e não conseguem. Conheço amigos meus que falaram assim, eu vou parar de fumar maconha. Porque eu aconselho, sempre quando vejo um amigo meu fumando, eu falo, cara, eu respeito a sua decisão de fumar, mas eu tenho a minha opinião, né? Eu gostaria que você ouvisse aqui, a pessoa jovem, eu explico tudo o que eu estou explicando aqui no vídeo, para ver se ela tem um pouco de consciência, para ver se ela tem um... Mas na maioria das vezes ela tem essa mentalidade, vamos diminuir, né? Vamos, mas só para algumas pessoas, algumas não, para mim me faz bem, para mim eu trabalho, eu faço isso. Então usa 1001 desculpas e ao invés de olhar os fatos, né? De fato, a maconha ela causa problemas no cérebro, ela causa problemas no organismo, ela atrapalha o desenvolvimento do corpo, ela atrapalha em diversos aspectos. A pessoa falar que é imune à ciência, aí é diferente. Aí então, a ciência fala isso, então não tem como. Eu tive experiência, eu sei, senti isso na pele, então não tem como fugir disso. E mesmo aconselhando essas pessoas, amigos meus, eles sempre arrumam desculpas, né? Eu já vi pessoas que falam, né? Inclusive parentes meus, que falam que quer parar de fumar maconha, que falam, vou parar de fumar maconha porque, de fato, né? É hipócrita dizer que não faz mal. Então, e tem dificuldade de parar, fala assim, vou parar, e começa 1, 2, 3 dias, aí começa a vir a ansiedade, começa a vir a agressividade, fica agressiva. Então eu falo, cara, essa agressão sua é devido à sua parada, à sua ausência de maconha. Então, e isso tudo é fatores que demonstram aí que há sim uma certa dependência da maconha com o indivíduo. Então, esses foram os fatores que me estimularam na minha desistência de fumar maconha. Mas essa foi minha experiência com a maconha. Gostaria que se você gostou desse tipo de conteúdo, você se inscreva no meu canal, deixa o like, um forte abraço e até o próximo vídeo.